Então, você já abriu a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, verso 13. Todo mundo abriu aí? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, verso 13. Ou abra a Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, né? Eu já falei, eu estou usando celular porque o celular, a letra é grandona, está cada vez mais fácil. Assentado mesmo, meu irmão e minha irmã, vamos acompanhar essa leitura. Capítulo 15, verso 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, verso 13. Assentado mesmo, vamos acompanhar a leitura desse texto. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Nós não tínhamos consultado como proceder. O tema de hoje, meu irmão e minha irmã, é fazendo do jeito certo. Você pode repetir comigo? Fazendo do jeito certo. Mais uma vez. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Deus bendito, Pai maravilhoso, nós continuamos na Tua presença e Te agradecemos, porque no nosso país ainda temos a liberdade de publicamente louvarmos, adorarmos, bendizemos o Teu nome, ó Pai. Ajuda-nos a aproveitarmos esse tempo para que possamos de fato viver o Teu Evangelho e pregar o Teu Evangelho, anunciando com as nossas vidas e através das nossas vidas a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Repreende toda e quaisquer ações do inimigo, ó Pai. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, eu vou relembrar um pouquinho só a nossa conversa de hoje de manhã. Eu estou vendo aqui que a maior parte de vocês não vieram hoje de manhã, eu sinto muito. Lamento, vocês perderam um bom bate-papo, uma boa conversa, tanto na hora da mensagem quanto na escola dominical. Foi tão boa que a Adriana vai continuar domingo que vem. Né, Adriana? Que bom, graças a Deus. Então, a Adriana vai continuar domingo que vem e a gente sabe da nossa alegria, da gente ver cada vez mais a Adriana aqui junto com o Marcelo. Né? Pela manhã nós conversamos então eu não sei se está estourando aí, mas aqui está estourando para mim, então, o som. Então, o pessoal, tenta dar uma corrigida aí, porque... E vocês sabem que eu não sou chato, não, nem cri-cri, nem nada, viu, Paulinha? Eu não sou, mas fica às vezes estourando, fica ruim, né? Então, vem cá, Luan. Grande Luan. E aí, seu time ganhou ou perdeu hoje? Não, deixa para lá, né, Luan? Então, acho que perdeu, hein? É São Paulo, né, Gerson? O seu ganhou então, Gerson? Ah, então, o pastor Gerson é corintiano, quer dizer, palmeirense, o time dele ganhou. Mas enfim, irmãos, o tempo. Nós conversamos hoje de manhã sobre tempo. E a base da nossa conversa foi Eclesiastes 3,15. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Nós conversamos um pouco sobre esse texto, a princípio meio estranho, né? Mas a gente viu e entendeu então que Deus vai pedir conta de tudo que a gente faz. Diga para quem está do teu lado aí, Deus vai pedir conta de tudo que você faz. Pode falar, por favor. Meu irmão e minha irmã, a gente viu que não vai ficar nada escondido, absolutamente nada. Você pode esconder de mim, pode esconder do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, mas de Deus a gente não esconde. Então, o autor mostrando o quê? Que todas as coisas estão nas mãos de Deus. E tudo, absolutamente tudo, vira história. Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 54. 54, né? 54. É porque a Simone é o mais velha que eu sempre falo que sou mais velho que ela, então preciso sempre... Então eu tenho 54 anos. Esses 54 anos meu de vida, tudo que eu fiz de certo, de errado, as alegrias, as tristezas, tudo já é história. Já foi.
Eu não consigo voltar atrás, nem do que eu falei há 10 segundos. Nada, não consigo mais voltar atrás. Aquela brincadeirinha que eu fiz com o Luan aqui, o seu time ganhou, perdeu. Já foi, não dá para retomar isso. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas, né? Muito cuidado. E Deus vai prestar contas nós vamos prestar contas para Deus. E eu quero contar para você a história de um homem. Quero incluir aqui a história de um homem para a gente conversar hoje desse versículo 13 de 1 Crônicas 15. Uzá. Olha que nome bonito. Olha que nome lindo, hein? Uzá. Aliás, Crônicas, os 2 livros das Crônicas, os livros dos reis, tem muito nome bem interessante ali, se você quiser pôr no seu filho, né? Uzá. Tem algum Uzá aqui? Não, né? É melhor eu parar por aí, porque vai que tem algum, né? Então, tem muitos nomes bem, né, esdrúxulos, diferentes e muita genealogia. Eu quero conversar um pouquinho, quero contar a história para você de Uzá. E foi a morte de Uzá que gerou esse versículo aqui que o Davi falou, em 1 Crônicas. E só mais uma informação para você. Na história de Israel, nós temos 3 livros onde está concentrado o registro, a narração da história. Que é 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Tá bom? A gente vê o mesmo fato narrado no livro dos Reis, tem alguns detalhes, e a gente vai ver o mesmo fato narrado no livro das Crônicas, com outros detalhes. Então nós vamos olhar um pouquinho para a história do Uzá, que culminou nesse verso 13 aqui. 1 Samuel 4, você vai conhecer a história do Hofni e do Finéias. Espera aí, dona Ivone, a senhora não pode falar, dona Ivone. Pera, segura aí. Dona Ivone sabe quem são esses dois. E não porque ela assistiu na novela da Record. Não foi porque ela assistiu lá, porque ela leu a Bíblia. Mas também passou na história, está passando ainda na Record a história lá desses dois. Quem foram esses dois? Filhos do Eli. E nós já estudamos aqui na escola dominical, conversamos já sobre a história desses homens. O difícil das vezes a gente olhar para a história, sabe o que acontece? Dá sono na gente, não é verdade? Mas eu vou me esforçar aqui para você não dormir, combinado? Então se eu ver você bocejando aí, eu vou pedir para você levantar a mão, tá? Combinado? Vamos, né? Por quê? Porque a gente precisa entender um pouquinho isso. Então no capítulo 4 de 1 Samuel, conta toda essa história do Finéias, do Hofni, e de como eles morreram, e de como a arca da aliança foi tomada de Israel, e foi levada lá para os filisteus, que eram o inimigo de Israel. No capítulo 5 do 1º livro de Samuel, conta então, narra direitinho, os problemas que as cidades filisteias tiveram, porque ficaram com a Arca da Aliança. Por exemplo, a primeira cidade, Asdod, levaram a Arca da Aliança como conquista, né, e colocaram no templo do deus Dagom. Colocaram lá. E o que acontece com esse deus? O pessoal colocou ela durante o dia, de madrugada, quando eles foram lá no serviço religioso a Dagom, o que aconteceu? A estátua do Dagom estava caída, de bruço de frente para a arca. O pessoal levantou a estátua do Dagom, passou o dia. No dia seguinte, o que aconteceu? A estátua do Dagom de novo caída. Só que agora, os braços e as pernas cortadas. Pedra, estátua de pedra. E levaram até a soleira da porta do deus Dagom. O que começou a acontecer? O pessoal começou a ficar com medo. É a arca do Deus vivo, tira essa arca daqui. O pessoal de Asdod mandou então para Gate. E lá, o que aconteceu? Receberam a arca, começou a haver um pânico naquela cidade. E eles começaram a experimentar uma epidemia de tumores. Começaram a ter tumores, ficaram desesperados, mandaram a arca para a cidade de Ecrom. Um pânico já estava então dominando aquele pessoal. Começaram a morrer gente,
gente que não morria foi atingida por tumores. O que eles entenderam então? Que aquilo estava sendo causado pela presença da arca da aliança, do Deus de Israel. E eles estavam certos. Eles então enviam essa arca, colocam ela numa carroça, os filisteus, e falaram assim, resolveram, olha, vamos soltar a carroça. Se os bois foram para uma região, é porque tudo isso que aconteceu não é culpa do Deus de Israel, ele não é tão poderoso assim. Agora, se a arca for para Bet-Semes, que era uma cidade israelita, então foi o Deus de Israel que fez tudo isso. Tudo isso é história, viu? Não é novidade nenhuma, está escrito na Bíblia. E essa carroça foi então para Bet-Semes. Está lá no capítulo 6. Foi para o campo do Josué, e esse Josué, com os levitas que tinham, tiraram a arca, queimaram aquela carroça, fizeram, louvaram, adoraram a Deus. Fizeram tudo certinho. Mas aí começaram os problemas. O que o pessoal de Bet-Semes fez? Olharam dentro da arca. 70 homens. Quiseram ver o que tinha lá dentro. Podia fazer isso? Podia, Dona Ivone? Dona Ivone fez assim, ó, ela quis dizer que não podia fazer. O que aconteceu? Esses homens morreram. E aí nessa cidade de Israel começou a gerar um medo, e eles mandaram a arca para uma outra cidade, Kiriat Jearim. E essa arca ficou então em Kiriat Jearim por cerca de 20 anos. 20 anos. Isso nós estamos no primeiro livro de Samuel, hein? Até que, isso está registrado agora no segundo livro de Samuel. Aí, surgiu, o povo de Israel pediu rei, entrou Saul, Davi se tornou rei. E agora em 2 Samuel, o que acontece? O Davi então resolve levar essa arca para onde? Para Jerusalém. E se você ler lá em 2 Samuel capítulo 6, você vai ver que eles fizeram o quê? Pegaram uma carroça nova, uma carroça que nunca tinha sido usada, fizeram vários enfeites na carroça e botaram a arca da aliança em cima. E foram levando então de Kiriat Jearim para Jerusalém. O que aconteceu? O boi deu uma falseada lá, e aí entra a nossa figura aqui, Uzá. O que Uzá foi fazer? Com toda a boa intenção, o que ele foi fazer? Segurar a arca. E ele coloca a mão na arca. E o que acontece com Uzá? Morreu. Morreu. A ira do Senhor se acendeu sobre ele e Uzá morreu. Se você ler lá em 2 Samuel capítulo 6, você vai ver a tristeza que isso gerou naquelas pessoas, especialmente no Davi também. Ficou muito chateado com aquilo. Deixaram a arca, então, por 3 meses na cidade de Gate, agora reconquistada por Davi, agora uma cidade israelita, e ficou na casa do Obed-Edom. Por 3 meses. E nesses 3 meses Deus abençoou a casa do Obed-Edom. E aí depois de 3 meses, então, o Davi foi se orientar. Foi relembrar. E aí nós vamos entrar no nosso tema, meu irmão e minha irmã. Qual é o nosso tema mesmo, você lembra? Lembra? Fazendo a coisa do jeito certo. Do jeito certo. O Davi, então, se orientou, buscou, e ele relembraram os textos lá de Êxodo, Levítico, de Deuteronômio, que tinham um processo, uma maneira correta de se carregar a arca. Calma aí, não dorme ainda não, hein? Espera aí. Diga para quem está do teu lado, se não dorme ainda não, em nome de Jesus. Pode falar, fala aí, alguém vai ser beneficiado. Fala aí, não dorme não, calma aí. Tá? E o Davi foi se orientar como fazer a coisa certa, então eles relembraram, eram os levitas quem deviam carregar a arca, passava-se um varão nas argolas, era carregada no ombro. E aí então o Davi, depois de tudo organizado, ele diz esse versículo que a gente já leu. Pelo fato de vocês
E aí ele estava falando para os levitas, tá bom? Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez, a ira do Senhor se acendeu e causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Você imagine, 3 meses atrás, o Uzá, com toda boa intenção, botou a mão na arca para segurar a arca que ia cair da carroça, morreu. Agora o Davi falou, vocês levitas aqui vão carregar a arca. Você imagina, pessoal, dá para ver assim, as perninhas batendo deles? O Uzá, gente. Eu imagino, a conversa começou a gerar ali. O Uzá botou a mão, morreu, e agora nós vamos ter que carregar? Ai, meu pai do céu. O levita lá já correu aumentou o seguro para a família, o outro já lá... Não, essas coisas não existiam na época, né? Mas começou a ter medo. E o Davi teve que conversar com esse povo. E aí ele foi relembrar. Na primeira vez nós erramos. Nós não fizemos do jeito que deveria ser feito. Por isso se abateu sobre nós aquela grande destruição. Diz os estudiosos que o Davi tinha um certo relacionamento com Uzá. Dizem até uns que ele provavelmente era até da família do rei Davi. E quem quis levar a arca lá para Jerusalém foi o Davi. Então você imagina a situação? E aí então ele está conversando com aquelas pessoas. Olha, nós fizemos do jeito errado. Não foram vocês, levitas, que deveriam ter carregado. Nós colocamos um carroção novo, bonito, enfeitado. Mas nós fizemos do jeito errado. Nós fizemos do jeito errado. Meu irmão, quando eu olho para uma história dessa, eu chego a algumas conclusões. E eu quero compartilhar com você uma delas hoje. Uma delas. Quando eu olho para essa história, eu vejo o seguinte: só há 2 maneiras de nós fazermos, e olha, agora eu vou usar um plural, hein? Olha que palavra bonita. Quaisquer coisas. Essa palavra me deu um dia de folga no exército, 1987. O capitão lá falou assim, quem souber qual é a palavra que quando vai no plural, recebe o S, ela muda no meio dela, ganha um dia de folga. Qualquer, plural, quaisquer. Olha só. Então, um dia de folga, hein? Quaisquer coisas que você faça, tem 2 maneiras. A correta e a errada. Não tem meio termo. Ou eu faço do jeito certo, ou eu faço do jeito errado. Por mais boa vontade que eu tenha. Olha para a história do Uzá. Do próprio Davi, quando resolveram levar a arca para Jerusalém, colocaram num carroção novo, madeira que nunca foi usado. Olha só, o que aconteceu com Uzá? Morreu. Por quê? Porque não fizeram do jeito certo. E quando a gente olha para essa história, a gente vai aprender o quê? A gente vai colocar o quê? O que a gente vai fazer? Lembra que eu já conversei com vocês, irmãos, que tudo que eu falei até agora está na Bíblia, não está? Está a história, eu citei 1 Samuel 4, 5, 6, 2 Samuel 6, 1 Crônicas 15, está tudo registrado lá. O que eu tenho que fazer agora, hoje, 2021? Olhar para essa história e aprender os valores. Alguém vai carregar a arca da aliança hoje? Vai? Não, porque não tem mais, tá bom? Se alguém vier com a história de arca da aliança, aí, meu irmão, não existe mais a arca da aliança. Ela não tem mais serventia. Por quê? Porque Jesus já veio com uma nova aliança. Então eu fico com essa história aqui, com o certo e o errado. E aí eu preciso tratar com vocês de algumas coisas, meu irmão e minha irmã. E eu vou pedir desculpa para Paulinha, que está nos visitando hoje. Vou pedir desculpas, peraí, deixa eu consultar a memória aqui, para o Adalton e para a sua família, viu, Adalton? Mas hoje eu vou tratar com o povo aqui da igreja, tá? Mas vocês não vão embora não, fica aí, que alguma coisa vai servir para vocês também, tá? Alguma coisa vai servir.
né? Aprenda de tudo e retenha o que é bom. Pastor Gerson, eu vou fazer uma sugestão para mim, para o senhor e para o seminarista Felipe também. Seminarista Felipe, por que para nós três aqui? Porque somos nós que geralmente estamos pregando aqui, né? Mês de abril, Gerson e Felipe, eu quero sugerir aqui de púlpito que nós relembremos junto com a nossa comunidade princípios e valores bíblicos. Princípios e valores bíblicos. Não estou dizendo com isso que eu e o Gerson nunca fizemos isso e o Felipe também não, né? Vocês são minha testemunha. Mas por que eu estou propondo esse mês de abril como um mês da segunda chance? Segunda milha? Por quê, meus irmãos? Porque em maio, a partir de 1º de maio, dia do trabalho, abril começa com o dia 1º de abril, dia da mentira, né? Mas maio começa com 1º de maio, dia do trabalho. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que como pastor de vocês têm a chance, abril todo, de ir no conselho e falar, nós não queremos mais o Itamar como nosso pastor. Vocês vão ter essa chance, tá bom? Convençam o conselho me tira, o presbitério me tira. Mas porque a partir de 1º de maio, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte, eu não vou mais me calar diante de tudo aquilo que eu tenho visto, tenho testemunhado e tenho presenciado. E digo para você, eu não vou atrás de nada, as coisas vêm atrás de mim. E não é nenhum fofoqueiro não, meu irmão. Não é. Eu estou cansado de ver fotos em Facebook, eu estou cansado de ver algumas coisas, e quando eu digo cansado, Você já viu a sua mãe brava? Lembra da sua mãe brava com você? Eu lembro da minha, coitada, ela não lembra mais. Minha mãe tem Alzheimer, para quem não sabe, né? Minha mãe não lembra de mais nada, graças a Deus. Mas eu lembro dela brava. Ela virava para mim e falava assim, José Itamar, né? Eu era chamado de Itamarzinho lá em Botucatu, né? Com esse corpinho aqui. Mas por que eu era chamado de Itamarzinho? Porque meu pai chamava Itamar. Então, e o filho do Itamar era... Agora, quando minha mãe estava brava, ela virava para mim e falava assim, José Itamar, eu estou por aqui com você. Eu cansei disso que você está fazendo, hein? E eu morava do lado da minha avó. Quando a coisa apertava, o que eu fazia? Era eu e meu irmão, os dois únicos netos. Depois, 10 anos depois, veio minha irmã. Durante muito tempo, nós fomos netos únicos da minha avó. Então, vocês imaginam, né? Como é que era... Eu tive gastrite de tanta sodinha que minha avó comprava para mim. Para fazer, né? Então, eu estou por aqui com você, hein? E não, ela fazia assim, ó. Eu lembro até hoje. E não vai adiantar você ir na casa da tua avó. Você já passou por isso? Então você sabe o que eu estou falando, né? Não vai adiantar você ir na casa da sua avó. Com todo o amor dela, com todo o carinho dela, ela estava me dizendo o quê? Chega, Itamarzinho, chega. É assim, é umas coisas bobas. Eu não sei porque a mãe fica nervosa com essas coisas, né? A gente botou fogo num quartinho que minha avó tinha na casa dela. Minha avó não reclamou, minha mãe foi ficar brava. Eu não, sinceramente, até hoje eu não entendo isso. O vizinho da minha avó tinha uma plantação de beterraba e rabanete e cenoura, gente. E a coisa mais bonita era você pegar a cenourinha desse tamanhozinho assim, ó. E não era sozinho, não. Era eu, meu irmão e toda a turminha. Nós pulamos na casa do vizinho. O que a gente fez? Foi procurar quem achava a menor cenoura. O que nós fizemos, gente? Acabamos com a plantação do vizinho. A minha avó não ficou brava, a minha mãe ficou louca. A minha avó pagou o prejuízo do homem lá. Eu não entendo por que minha mãe ficava tão brava com essas coisas. Teve uma fase da vida, eu lembro bem dessas duras, que eu não queria tomar banho. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa, assim, sabe com aquele colar preto que a gente tem, assim, 1, 2... Isso quem brincava na rua, né? Não tinha celular, ninguém sabia, a gente saía de manhã, falava, mãe, ó, eu vou sair agora, vou almoçar na casa do fulano, e de noite, aí, ela chega. Eu lembro que eu cheguei, assim, com uns 2, 3 daquele cordão, vai tomar banho. Ah, mãe, nem brinquei direito, nem... Vai tomar banho. Eu entrei no chuveiro, liguei o chuveiro,
molhei a mão, tirei os cordãozão preto. Não estava afim do banho, não sei, acho que é a fase que a gente passa. Né? Desliguei, dei uma molhada no cabelo assim e saí, né? Poucas vezes minha mãe me bateu, essa foi uma delas. Eu estou por aqui com você, Itamar, vai tomar banho. Meu irmão, eu estou dizendo tudo isso para você, que eu de fato estou um pouco assim, frustrado, cansado com algumas coisas. Parece que nós chegamos numa época em que nós começamos a ser coniventes com as coisas erradas, o jeito errado. Parece que a gente está adotando a primeira maneira, a primeira forma que o Davi quis transportar a arca. E olha, de uma maneira linda, carroça nova, madeira nova, era o boi, o melhor boi que tinha, eles colocaram lá, os dois para carregar. Mas estava errado, não era daquele jeito que era para fazer. Não era daquela forma que era para carregar. E por que que aconteceu com Davi? O que aconteceu com o pessoal lá que deu esse apagão neles? A impressão que eu tenho é que hoje, nós, e eu me incluo nisso, hein, meu irmão? Nós estamos num apagão. Num apagão. Nós nos esquecemos de tudo que Deus já pediu para a gente, de todas as coisas do jeito que Ele quer que a gente faça, e parece que apagou da nossa mente, do nosso coração, e a gente não lembra mais do que é certo. E estamos fazendo o errado. Estamos carregando a arca da aliança numa carroça. Olha que coisa. Olha que terrível que foi isso. Você consegue imaginar Deus chateado com isso? Ele deu toda a orientação. Ele disse quem seriam os homens responsáveis por carregar a arca da aliança. É desta família, são esses os descendentes. Inclusive eles não receberão terra na distribuição. Na conquista eles não vão receber terra. Por quê? Porque eles vão cuidar das coisas minhas, Deus falou. Ele separou a linhagem dos sacerdotes, ele separou a linhagem dos levitas e disse para cada levita, você vai cuidar do tecido, vocês vão cuidar da outra família, das coisas sagradas. Quer saber o nome dos caras? Está tudo escrito aqui. Merari, Coate, toda essa turma está registrada. Tem gente que vem falar, ai pastor, eu não suporto ler crônicas. Ai, meu Deus, aqueles nomes, aquelas coisas. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia todo dia e um programa para ler a Bíblia durante um ano. Semana passada eu cheguei no primeiro livro de Crônicas. E o primeiro livro de Crônicas, ele vai repetir muito do que Reis já falou. E eu comecei a ler Crônicas, eu falei, ah, Deus, o Senhor me desculpe. Isso é sério, eu estava conversando com Deus, hein? Pô, Deus, o negócio é o seguinte, aqui, eu não vou gravar esses nomes mesmo, não vou gravar esses nomes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma acelerada na leitura. Sabe no WhatsApp lá, quando você põe para mensagem 2 vezes mais rápido? Você até entende. Já viu, sabe que existia isso no WhatsApp? Eu descobri recentemente, fiquei encantado com aquilo. Eu vou dar uma acelerada aqui, eu vou ler bem rápido aqui, o senhor me desculpe, mas tá bom, Deus? E eu vou acelerar a leitura porque eu quero ver se eu leio um pouco mais, mas esses nomes aqui... E aí eu comecei, era o dia de eu ler o quê? Capítulo 15. E aí quando eu cheguei no versículo 13 aqui, Deus dá aquela... Eu lembrei da minha mãe, estou por aqui com você, Itamar. Faz a coisa certa, Itamar. Faz a coisa certa. Deus falando comigo essa semana. Irmãos, nós estamos vivendo hoje querendo carregar a arca da aliança numa carroça. E Deus disse tudo o que tem que ser feito. O povo que tem que carregar, o povo responsável. Uns cobririam os elementos sagrados do templo,
cobririam o candelabro, cobririam os pães, cobririam, e os outros viriam e carregariam tudo aquilo. Um faria uma coisa, depois o outro, numa ordem, uma sequência. Por quê? Por causa da santidade de Deus. Por causa da santidade das coisas de Deus. E Deus falou para aqueles dois grupos, tanto para os levitas quanto os sacerdotes: vocês não receberão terra lá em Canaã. Vocês não vão receber. Vocês vão viver e sobreviver das ofertas de tudo que as outras tribos que vão receber terra, vocês vão receber e vão viver disso. Vocês vão receber cidades, uma certa distância da cidade vai ser o campo de vocês, para vocês plantarem alguma coisa ali naquele entorno. Mas o trabalho de vocês, presta atenção, meu irmão, a responsabilidade de vocês, meus irmãos, é fazer tudo do jeito que eu estou determinando. Vai haver revezamento, um mês vai ser uma família, e dentro da família vai revezar pelos grupos que tem. Tudo organizado, Deus deixou tudo escrito. E vem o Davi e bota a arca da aliança num carroção. Você entende então a chateação de Deus, a ira de Deus? E quando Uzá bota a mão, aquele homem cai duro, morto. O Davi ficou chateado com aquilo, porque ele gostava de Uzá, e eu imagino que Uzá devia ser uma pessoa muito bacana, mas fizeram aquilo que era errado. E o pior é que quando eu olho para os nossos dias, qual é a sensação que eu tenho hoje? Que nós estamos nessa prática. Paulo escreve lá para os Romanos, capítulo 12, verso 2, ele diz o que nesse texto? Eu vou relembrar com você, ele diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou em algumas outras versões, da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o Paulo está dizendo para a igreja de Roma, e a gente tem que entender o contexto disso. Na igreja de Roma era a capital do Império Romano. Né? A igreja de Roma ficava em Roma, capital do Império Romano. E você imagina como lá tinha de gente de toda a parte do Império. Então, não sei se você já conheceu São Paulo, nossa capital do estado aqui. São Paulo é uma cidade que tem gente do mundo inteiro. Cultura do mundo inteiro. Práticas religiosas do mundo inteiro. Práticas sociais do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E essa igreja de Roma estava lá nessa cidade. Então Paulo alerta para esse povo de Roma, diz o seguinte: vocês de Roma, não tomem a forma do que está acontecendo aí. Não façam e não pratiquem o que acontece. Mas mudem o pensamento, mudem a cabeça de vocês. E absorvam e façam aquilo que Deus espera de vocês. Transformem a mente, o entendimento de vocês. Metamorfose. Mudança, transformação. E a impressão que eu tenho, irmãos, é que a gente está vivendo exatamente o contrário. A impressão que eu tenho hoje é que nós estamos exatamente absorvendo tudo que vem desse mundo, todas as suas práticas, todos os seus valores, a sua roupa, tudo, nós estamos trazendo para dentro da igreja. Em vez de não nos conformarmos com este século, nós estamos nos conformando com este século. E aceitando, sendo conivente com tudo isso que está acontecendo. E aí a gente faz e ainda publica. Publica. Porque hoje, nos nossos tempos, não basta fazer. Tem que publicar. Você não existe se a sua foto não aparecer no Facebook. Já viu? Sentimento. O pastor Gerson compartilhou conosco aqui na igreja, no conselho, um curta-metragem que foi premiado, 3 minutos e pouco. Já está no nosso WhatsApp. Pastor Gerson, se o senhor puder compartilhar de novo, recompartilhar no Ipisando lá.
Assista, né? A prática dos nossos séculos, né? É essa. E, só que, outro dia a Simone mandou para mim um abraço assim no Facebook. Facebook não, no WhatsApp. Eu vou achar para você ver. Ai, que coisa mais linda. É tanta coisa. Estou procurando. Eu falei que a nossa mania hoje é do WhatsApp, então, para não perder nada. Aqui, ó. Ai, que bonitão. Ó, 2 ursinhos se abraçando. Olha só. Olha que coisa fofa. Você consegue, acha que de casa você vai conseguir ver melhor aí. Olha que coisa fofa. Ela mandou 12h15. Estava saindo do trabalho dela. Ainda bem que as crianças saíram, né? É hoje. Mandou um abração para mim, hein? Coraçãozinho começou a tremer. Ai, um abração. Ih, o Felipe vai ficar bravo comigo. Não tem essa não, cara. Você é meu filho, mas abração é... Deixou chupando o dedo. Só mandou um abração no WhatsApp. Mas nós conversamos, né? Mas nós estamos com essa mania. A gente vive no WhatsApp. Porque eu tenho que publicar. E cada publicação horrorosa, meu irmão, minha irmã, que eu tenho visto ultimamente. E olha, nem eu, e posso dizer com certeza, pastor Gerson, nós não temos esse hábito de ficar fuçando no Facebook. Tanto que você dificilmente vai ver uma curtida de uma outra coisa que a gente fez. Dificilmente. E muitas das vezes a gente até curte errado. Mas a gente vê. Chega e a gente vê. E é interessante, toda vez que eu sinto vontade de abrir o Facebook, está aqui, né? Porque você sabe que eu não tiro ele daqui, ele não sai daqui também, né? Está aqui. Aí eu pego ele assim e vou, deixa eu dar uma olhadinha, Aí eu falo, meu Deus, toda vez que eu abro esse negócio aqui, eu fico chateado com alguma coisa. Não vou abrir o Facebook hoje. Não, vou ler a Bíblia, vou. Aí vou, não. Mas falando, aí Deus está querendo que eu veja alguma coisa, né? Aí eu clico no Facebook. Aí eu rodo o primeiro, maravilha, legal, sem problema nenhum. O segundo. O terceiro. Aí tem gente que publica assim, aquela foto bacana na piscina, com a criança, com o filho, com o neto. Aí eu olho assim, mas esse picareta publicou isso aqui no domingo de manhã, não foi na igreja? Mas esse outro aqui publicou, era no domingo à noite, não foi no culto. Aí, às vezes, eu até vou lá na live para ver. Eu faço isso, viu? Quando eu falo, eu vou olhar lá. Cadê o fulano? O Beltrano está aqui. O Beltrano está aqui na live assistindo o culto. Aí eu falei, mas ele estava no churrasco ou está assistindo o culto? Você entendeu? Entendeu, meu irmão? Nós estamos vendo uma época onde nós estamos botando a arca de Deus no carroção e achamos que estamos fazendo a coisa certa. Mas cuidado, que de repente você vai querer segurar a arca com a mão e você vai cair duro. Por quê? Porque não está fazendo a coisa do jeito certo. Não está fazendo aquilo que Deus espera que você faça. Estou falando, irmãos, é só eu abrir essa porcaria desse Facebook e eu vejo bobagem aqui. Eu vou printar a tela. Não adianta você querer tirar, porque eu já vou printar. E você não vou falar também, porque isso é coisa de pastor só. Espera aí, que aumentou o volume. Pronto. Gerson, é impressionante esse negócio aqui. Não devia ter aberto o Facebook. Não devia ter aberto. Tá vendo? Eu falei para vocês, não falei? Espera aí, deixa eu tomar uma água. Cadê a água? É muita ausência de roupa, gente. Eu fico assustado com as coisas.
Eu acho que é a crise, é a guerra da Ucrânia, não é isso? Guerra da Ucrânia. Cenoura, R$ 14. Eu já falei da cenoura? Já falei. Eu vou continuar falando da cenoura até eu passar isso, viu, irmão? Cenoura, R$ 14. Culpado, guerra na Ucrânia. Tecido, subiu. Não deu para fazer uma saia até aqui o joelho. Culpado, guerra na Ucrânia. É guerra na Ucrânia. Fulano não foi na igreja, não foi no culto, foi no churrasco. Culpado, guerra da Ucrânia. Quando eu pegar o Putin, eu vou bater nesse cara se eu tiver a chance. Porque esse homem acabou com a vida de todo mundo. Até da cenoura, R$ 14 o quilo. E falta de roupa. Acabou o tecido. Essa guerra na Ucrânia está acabando com a gente. E acabando com o culto também. Deixa eu me recompor, vamos lá. Eu tinha que falar sobre a guerra na Ucrânia. Não, guerra na Ucrânia eu não vou falar. Ou as coisas são certas, ou elas são erradas. Não existe meio termo. Esse é o padrão de quem? Meu? Meu não. Eu sou flexível com algumas coisas. Mas é o padrão de quem? Deus. E aí, como Deus não é flexível, eu acabo me tornando inflexível, Deus. Estou falando para a Neuza, porque a Neuza mora lá no nosso condomínio. E a gente sempre foi chamado, muitas vezes, de inflexível. Por quê? Porque a gente não negocia valores. Radical, ortodoxo, crítico. Mas vamos parar por aqui, Neuza, que eu sei que quando você se inflama, você também... Você ainda precisa... Deus... lembra do coração peludo naquela live que está perdendo pelo? É essa aqui, é ela ali, está ali. Pois eu apresento a Deus para vocês. É ela que confessou. Como ela confessou em público, é ela. Não caiu tudo ainda, então vamos com calma. Tem uns pelos aí que Deus precisa cortar, mas um já caiu. Ou é certo ou é errado, meu irmão. Até quando nós vamos negociar com isso? Até quando nós vamos querer andar com o pé em duas canoas? Até quando nós vamos querer servir a dois senhores? Então eu estou propondo para você o seguinte, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que publicou esse negócio no Facebook aqui, que eu vi, pensou que eu não tinha visto, pensou que não ia ver, estava no horário do culto, você ia tirar depois... Eu vi. Você que está em casa, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar esse mês de abril relembrando algumas coisas que são importantes e fundamentais para o discípulo de Jesus. Combinado? Porque em maio vai vir muito trabalho. Muito trabalho. Porque não dá mais para a gente continuar do jeito que a gente tem continuado. Não dá mais para eu abrir um Facebook, 8h15 da noite, de um domingo, e ver o que você publicou, do jeito que publicou. Não dá mais. Especialmente você é membro da igreja. Se você está rolado como membro da igreja. Não dá mais. Não dá mais para algumas práticas que... Até agora a gente estava aí levando numa boa. Não dá mais. Você entende isso? Você entende o que eu estou querendo dizer? Você entende, meu irmão, que está em casa aí? Deixa eu ver. Eu vou entrar aqui para ver quantos estão ligados aqui na gente. Aqui. Ih, michuruca. 16 pessoas só. Aposto que uma delas é a Lucy, a outra deve ser a Simone, então já são 14. Tem mais alguém aqui que está aqui conectado? Tem mais alguém? Mais 3. Então, de 16 caiu para 13. Mas Deus é misericordioso e Ele faz as lives chegarem até onde tem que chegar, tá bom? Mas, enfim. Então, irmãos, nós vamos tratar das coisas. Nós vamos começar a tratar. Por quê? Porque eu não quero chegar o dia em que eu tiver que prestar contas para Deus do pastorado meu aqui na igreja. E Deus vai me cobrar. Vai cobrar de mim, vai cobrar do pastor Gerson, vai cobrar de cada presbítero, diácono, diaconisa, professor de escola dominical. Cada um que tem um ministério qualquer aqui dentro da igreja. E vai cobrar de mim e de você. Se o Felipe chegar a ser pastor, por que eu digo se?
Que pode ser que Jesus volte antes, viu, filho? Olha que maravilha. Hã? Felipe é meu filho. O seminarista Felipe é meu filho. Está fazendo seminário lá na nossa IPI. Já fez faculdade batista, está fazendo lá, né? Se ele chegar a ser pastor, Deus vai cobrar do pastorado dele também. Vai cobrar. E eu não quero chegar para Deus e levar dura de Deus por não ter feito ou não ter falado o que deveria falar. Então, meu irmão, você entenda o que eu estou dizendo para você. Com todo o amor que Deus colocou no meu coração, eu vou tratar com você aquilo que tiver que ser tratado. E esse mês de abril é também um mês de retomada para mim também, porque eu deveria ter feito algumas coisas e não fiz. Né? Vou voltar no tempo? Não vou conseguir. Mas eu vou conseguir daqui para frente mudar o que tiver que mudar. Então, meu irmão, minha irmã, esse vai ser a nossa caminhada. E o dia que eu te chamar para uma conversa, não fique assustado também. Pode ser que eu esteja te chamando para dar uma ajuda em qualquer coisa, tá bom? Eu quero encerrar falando de... Hoje de manhã, a Simone estava montando junto com a Sara a abertura, que fica lá na frente. E tinha 2 menininhos, eu não lembro o nome deles. Estavam lá, a Sara veio para mim e falou assim, pai, pega as cadeiras. Mulher tem esse jeitinho amoroso de falar, né? Pai, pega as cadeiras. Mulher é desse jeito. Eu falei, como bom homem que sou, o que eu respondi? Claro, vou pegar a cadeira. Falou, eu vou pegar a cadeira. Aí virei para os 2 menininhos e falei, vocês não querem me ajudar? Gente, eles levantaram num pulo. Um menininho veio, loirinho. Cauã e Pedro. Cauã abraçou umas 6 cadeiras. Eu falei, calma, Cauã. Calma que está me dando dor nas minhas costas, cara. Faz o seguinte. Pega 2 de cima e eu pego outras 2. Não. É como ele não falou nada, né? E não sortava das 6. Eu falei, não. Pega 2 só. Que depois você vai dar problema nas suas costas. Aí ele pegou. E o outro, o Pedro, eu já tinha levado umas cadeiras, né? Ele já estava montando lá do jeito que eles estão acostumados. E o Cauã, o loirinho, Cauã, largou as 2, lá já voltou e ele queria pegar todas de uma vez, né? Quem sabe agora 4, eu falei, não, Cauã, só mais 2. Aí eu falei, deixa eu levar 2 também, né? Porque daí ele para de... Eu falei, tá bom de cadeira. Que disposição, que vontade essa criançada. Às vezes a gente precisa pedir. E eu percebi isso. Então, meu irmão, eu vou chegar com você e vou pedir as coisas para você. Meu irmão, ajuda aqui. Meu irmão, ajuda lá. Meu irmão, para de fazer isso aqui. Meu irmão, muda o comportamento aqui. Talvez eu até diga assim, minha irmã, usa uma roupa mais comprida, quem sabe. Meu irmão, é a moda esse bermudão aqui, né? Já viu? Em supermercado, que coisa horrorosa, né? Que o cara com a bermuda aqui, aí ele abaixa na sua frente e fala, Senhor, aquela visão do inferno. Isso é típica, né? Então, meu irmão, levanta a sua bermuda, sobe ela um pouquinho, ó, tem cinto. Eu sei que às vezes a gente é gordinho, se o cinto não ficar na posição certa, é um perigo. Se ele descer um pouquinho, você corre risco de cair a calça. Então, eu sou gordinho, eu sei que... Mas se deixar na posição certa, ela fica. Está aqui, está apertada, assim, dividindo o barril em 2, ó. Hemisfério norte e sul. Mas, de repente, eu vou falar para você, arruma aí a sua bermudinha aí, dá uma subidinha na bermuda aí. Você sobe a bermuda e você abaixa a saia. Quer dizer, ficou mal, né? Abaixa, aumenta a saia. É isso que eu quis dizer. Aumenta a saia, põe mais tecido nela. Tá bom, combinado, irmãos? Você não vai ficar muito chateado comigo, nem com o pastor Gerson. O Felipe, nós não vamos botar o Felipe ainda nessa não, tá bom? Ele vai continuar pregando aqui, porque seminarista novo assim é muito bravo, gente. Eu sei como é que é. Seminarista novo, eu lembro que eu queria, quando eu era seminarista, eu queria matar a turma que eu estava lá na igreja. Eu sei como é que é. Então, seminarista, nós vamos deixar ele de fora, vamos poupar um pouco mais ele. Uma vez, como seminarista, eu falei, pessoal, nós vamos estudar o livro de Judas.
Todo mundo deu risada. Eu falei, como vocês estão dando risada por quê? Pô, Itamar, livro de Judas? Ah, vai ver a sua Bíblia, ô picareta. Aí foram ver na Bíblia e tem o livro de Judas, viu? Se você achou que não tinha o livro de Judas, também tem na Bíblia. Então você tem vontade de matar. Seminarista, pastor não, pastor já tem um tempo calejado, né, Gerson? A gente tem vontade de matar, mas a gente ainda não mata. O seminarista corre o risco de matar. Então você vai ver na televisão aí, seminarista mata membro da igreja. Então a gente não... Mas não fique chateado comigo, Gerson, quando de repente a gente chamar você para uma conversa um pouco mais séria, um pouco mais voltada para alguns valores e princípios. Tá bom? Pedi ao pastor Gerson dirigir a ceia hoje. Porque senão eu queria matar você. Não, brincadeira. Brincadeira. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Esse texto se encontra em Colossenses capítulo 3, verso 9. E o Paulo vai orientando várias das igrejas a deixarem algumas coisas de lado. Esse texto aqui é um da mentira, outro ele fala de fofoca, outro ele fala de palavra torpe, outro ele vai tratando com a gente. Ele vai tratando com a gente. E ele vai continuar tratando. E nós vamos continuar aprendendo de Deus, através da palavra dele. Amém, meu irmão? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, muito obrigado porque nós tivemos esse tempo, pudemos conversar um pouco sobre a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos e de fato colocarmos tudo em prática. Tudo em prática. Ajuda-nos, ó Deus, a entrarmos na igreja, desligar o celular também, Senhor. Porque... Ajuda-nos, ó Pai. Às vezes são coisas pequenas, bobas, que a gente acaba não fazendo do jeito certo. Não fazendo do jeito certo. Muda a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, para que tudo que façamos esteja de acordo com a tua vontade. Eu oro, Pai, agradecido por Cristo Jesus. Amém.